no nome de Jesus Cristo, nessa manhã, nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. A palavra que tem nos alimentado, nos fortalecido, a palavra que tem revelado nossos direitos e privilégios. E nós te pedimos espírito de sabedoria e revelação no pleno entendimento da tua vontade. Queremos estar iluminados, esclarecidos, cheios da forte convicção de Cristo, nosso Senhor. E nós abrimos o coração e inclinamos o ouvido para a tua palavra, Pai, e acolhemos com mansidão essas verdades, vamos pôr em prática e colher os benefícios. Te damos graças por todas as tuas bênçãos em nossas vidas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem concorda diz amém. Amém. Então, como tínhamos visto ontem à noite, eu havia falado sobre fé não é desejar as bênçãos. Todo ser humano deseja receber algo, anela alguma coisa boa, mas fé não é isso. Tínhamos lido aquele texto de Tiago, onde Tiago disse: qual é o proveito de alguém que diz, afirma ter fé, mas não tem ações correspondentes? Então, existe um tipo de pessoa que afirma ter fé. Se a gente sair entrevistando, pegar um local de grande fluxo de pessoas, entrevistando, você tem fé? Eu tenho muita fé em Deus. Você tem fé? Todo mundo vai dizer que tem fé. Não é verdade? É o que Tiago disse. De que adianta alguém dizer que tem fé, mas não age à altura? Existem pessoas que afirmam ter fé, mas negam isso porque não estão tendo ações correspondentes, não estão agindo à altura. E até ontem à noite eu exemplifiquei falando, lá no Nordeste tem locais, cidades onde faz 4, 5 anos que não cai uma gota d'água. E aí o pastor diz para a igreja: pessoal, vamos orar para que a chuva venha. Amanhã, meio-dia, vamos nos encontrar na Praça Central. E aí está lá todo mundo e o pastor chega e diz: nós não vamos para casa, vamos orar mais não. Mas por que, pastor? A gente está crendo. Se estão crendo, cadê o guarda-chuva? Quem crê conta com a bênção, ele cria uma expectativa da manifestação da bênção de Deus. De fato, irmão, se eu ando pela fé, eu me visualizo participando da bênção de Deus. Ainda que eu esteja nessa situação, o exemplo que podemos tirar é Abraão. Abre tua Bíblia em Romanos no capítulo 4. Aleluia. Romanos capítulo 4. Ainda que momentaneamente estejamos passando por uma adversidade, um problema, e todo ser humano passa por dificuldade, Jesus Cristo passou, Paulo passou, Pedro passou, os antigos do Antigo Testamento passaram, eu e você estamos passando. A questão é como nós estamos nos comportando diante dessa adversidade. Posso ter um amém? Amém. Problema Você sabia que tribulação, problema é algo geográfico? No céu não tem, mas na terra tem. Enquanto estivermos aqui na terra vai ter dificuldade, mas pela fé podemos vencer as dificuldades. Amém? Amém. Então Abraão estava passando por uma dificuldade, mas ele fez algo. Romanos capítulo 4, versículo 17. A Bíblia diz: como está escrito. Repitam comigo, diga: está escrito. Diga: está escrito. Se está escrito, é uma verdade estabelecida por Deus, sim ou não? Sim. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituirei. Eu falei errado para chamar a tua atenção. Te constituirei é futuro, mas não é te constituirei, é te. A fé é agora. Amém. A fé é agora. Abraão não seria constituído, ele foi constituído. Deus disse: para mim, por mim, você já é pai. Deus não disse: Abraão, meu querido, tu vai ser. Não. Por Deus, da parte de Deus, para mim você já é pai. Eu estou te vendo pai. Se você não está se vendo, o problema é teu. Não, Deus não falou isso não. Deus o constituiu como pai.
Abraão, está escrito, Abraão pegou a palavra de Deus e combateu o bom combate. Amém. Abraão agarrou aquela verdade e colocou sua fé para trabalhar. Olha só, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Tem uma versão que diz, como se já existissem. Abraão, esperando contra a esperança, e a gente tem que saber onde eu tenho que usar fé para receber as bênçãos de Deus, aonde eu tenho que usar a esperança, soberania de Deus, o arrebatamento, as dispensações. Eu não posso usar a minha fé para mover a Deus, para mudar dispensações. Pai, eu acho que Jesus está demorando muito, eu quero que ele venha agora. Não, meu filho, não é a sua vontade não, é a minha. E ponto final. Estão comigo? Agora, as bênçãos de Deus, cura, proteção, provisão e todas as demais bênçãos, é a nossa fé. Amém. Estão comigo? Amém. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, diga, ele não enfraqueceu na fé. Eu ainda vou comentar sobre esse aspecto. Por que é que alguns enfraquecem na fé? Porque enfraquecem na leitura, meditação e confissão da palavra. É onde eu falei ontem à noite. Toda vez que você vem ao culto, toda vez que você vem à igreja, você está proporcionando uma oportunidade para você se fortalecer na fé e você manter-se firme na fé. Você não está abençoando a Deus nem o pastor, você está se abençoando, porque você está expondo a tua vida a uma atmosfera de fé. Amém? E só para você ter ideia, irmão, sobre esse aspecto de enfraquecer na fé, como é possível a pessoa começar na fé e enfraquecer, eu vou citar mais na frente. Não vou atropelar o meio de campo, não. Vamos continuar. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Ele levava em conta, sim ou não? Abraão sabia de suas limitações, de um velho e da velha. Os dois velhos. Eles sabiam Abraão acordava e dormia com o problema, almoçava, jantava, tomava um café da manhã, tomava um café da tarde, como diz lá em Fortaleza, no Nordeste, né? Merendava com o problema. Ele sabia de suas limitações. A fé não nega os problemas. Uma pessoa quando vê um problema não diz, esse problema não existe. Não, ele existe, vai ter que sair. Fé é isso. Jesus, quando falou sobre fé, ele disse, se você disser a este monte, então existe um monte, existe um problema, existe algo para ser removido, posso ter um amém? Amém? A fé não nega os problemas, a fé identifica os problemas e remove por meio da palavra de Deus. Essa pandemia existe? Existe. Mas eu ando pela fé e praga nenhuma chegará à minha tenda, cairão 10.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Aleluia. Estão comigo? A fé não nega os problemas. Amém? Amém? E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, contudo, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E não duvidou por incredulidade. Dúvida e incredulidade são as principais ladras das bênçãos de Deus. A dúvida. Professor Marcelo, mas está aí, o senhor tocou num assunto importante, porque eu não consigo parar de duvidar. Pelo amor de Deus, se você é um duvidador crônico, duvide de tudo, menos da palavra de Deus. Se o diabo disser para você, esse mês você não vai pagar as contas. Está aí, Satanás, que eu duvido do que você falou. Eu duvido. E como é que Satanás fala? Você liga a televisão, de repente passa o repórter falando lá e diz, boa noite. E passa a noite toda dando notícia ruim. Não vai ser uma boa noite, não. Aí o diabo fala, através da boca do repórter, o desemprego no estado de São Paulo está em um estado alarmante. Satanás sussurra no teu ouvido, é bem provável que você perca o seu emprego. Satanás, eu duvido que isso aconteça.
Nunca duvide da palavra de Deus. Duvide do que os homens falam, duvide do que o diabo diz, mas nunca duvide da palavra de Deus. Esse é o problema. A dúvida é uma das principais ladras das bênçãos de Deus. Estão comigo? Amém. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, fazendo o quê? Dando glória a Deus, estando plenamente convicto. Diga convicto. Versículo seguinte: estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Se a gente buscar a história lá no Antigo Testamento, Deus se revelou a um homem chamado Abrão e disse: você é pai, eu já te constituí como pai. E já que você é pai, eu vou mudar teu nome. Teu nome não vai ser mais Abrão, vai ser o quê? Abraão. Que significa o quê? Pai. Abraão saía, e aí Abraão chegava e perguntava: como é mesmo teu nome? Rapaz, antigamente meu nome era Abrão, mas Deus se revelou a mim, disse que eu sou pai, meu nome agora é Abraão. Ele confessava, Abraão falava o que Deus havia falado sobre ele. Aleluia. A Bíblia diz que por causa disso, ele se fortaleceu na fé e glorificava a Deus. Glória. Abraão se fortaleceu na fé e glorificava a Deus. Como é que ele glorificava a Deus? Ele percorria os desertos gritando: glória a Deus! Não, Abraão se fortaleceu na fé e glorificou a Deus, falando o que Deus havia falado sobre ele. Toda vez que Abraão falava que o seu nome, meu nome é Abraão, foi Deus quem mudou, foi Deus que me constituiu como pai. Abraão estava falando o que Deus falou, e duas coisas aconteciam: ele se fortalecia na fé e glorificava a Deus. Onde eu quero chegar? Se você confessar o problema vai permanecer. Agora, se você confessar a palavra, você vai se fortalecer na fé e vai glorificar a Deus. Quando é que eu vou me fortalecer na fé e glorificar a Deus? Confessando, falando o que Deus já disse a teu respeito. O que foi que Deus disse? O que foi que Deus falou a teu respeito? Que você não presta, que você é um fracasso, que tudo que você faz não dá certo. Foi isso? É o contrário. Você é uma bênção. Tudo que você faz será bem sucedido. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil a teu direito, mas tu não vai ser atingido. Então confessa o que Deus já confessou a teu respeito. A palavra confissão no grego é homologel, é falar a mesma coisa. Está escrito na Bíblia. Como andarão dois juntos se não estão falando a mesma coisa? Como é que Deus vai andar com a gente se eu falo incredulidade e Deus fala fé? Aí não tem condição. Meu filho, desse jeito não dá para andar contigo não. Desse jeito não dá. É claro que Deus não vai se apartar da gente, Deus não vai sair. Mas as bênçãos não vão se manifestar. Posso ter um amém? Amém. Deus querendo que o crente fale a palavra. E o crente falando incredulidade, falando que o mundo fala, não tem condições, não vai entrar em acordo, as bênçãos não vão se manifestar. Agora, se eu passo a falar o que Deus já falou a meu respeito, eu vou andar como Abraão, vou me fortalecer na fé e vou glorificar a Deus. É isso. E entenda, irmãos, não venha me falar sobre problema, porque Abraão ficou anos com um problema e ele não enfraqueceu, ele continuou confessando o que Deus havia dito sobre ele. Se Deus falou que eu sou pai, eu sou pai. Se antes eu era Abrão e agora eu sou Abraão, que é pai, eu sou Abraão. Pode os outros ficar rindo, pode dizer que eu estou gagá, que eu estou velho, que eu estou doido, mas eu vou falar o que Deus falou. Estão comigo? Confessa o que Deus falou a teu respeito. O que foi que Deus falou? É isso que você tem que se agarrar. Se a gente for ver, irmãos, em cada necessidade que possamos ter, existe uma promessa da parte de Deus, existe uma palavra da parte de Deus. Então eu vou agarrar e perseverar. Diga perseverar. Aleluia. Ontem à noite eu havia tocado nesse assunto. Estou falando sobre fé e soberania. Muitas vezes as pessoas querem colocar a responsabilidade em Deus, quando a responsabilidade é nossa. Eu lembro que novo convertido,
E você sabe que um novo convertido, muitas vezes ele é sincero em suas orações, mas muitas vezes está sinceramente errado. Foi o que aconteceu comigo. Na época, a Aline Barros tinha feito uma canção, Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Quem conhece essa canção? Não vou cantar não, meu querido. Não vai desungir o microfone. Eu me ajoelhava, erguia minhas mãos, eu gostava muito de ouvir a Aline Barros, a Ademar de Campos, alguns ministros de música que influenciaram na parte musical, né, no estilo musical, o meu gosto. E eu erguia minhas mãos e cantava a música de Aline Barros, chorando e confessando: ó Pai, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Ó Pai, me enche o teu espírito, me enche, me enche, me enche. Ó Pai, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Ó Pai, coloca fulano de tal bem longe de mim. Mas bem longe de mim, mas bem longe de mim. Lendo a Bíblia, lendo os livros do irmão Rega e fazendo o rema, eu aprendi que é minha responsabilidade aumentar a minha fé. Como é que vem a fé? Ouvir qualquer coisa? Ouvir o quê? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra e eu quero aumentar a minha fé, obrigatoriamente eu vou ter que aumentar o tempo de exposição à palavra, tempo de leitura, meditação e confissão. Só que as responsabilidades que sempre estiveram nos meus ombros, eu queria transferir para Deus. Pai, faz isso por mim. Não, quem tem que fazer é você. O dever de casa, quem faz é você. Eu não sei se já aconteceu contigo, quando estudava. Levar dever de casa, né? Levava o dever para casa, não fazia, chegava na escola, estava lá tudo branco. Né? Existe uma responsabilidade, um papel nosso, e é nosso papel. Eu falava: Pai, aumenta a minha fé, aumente você. Pai, me enche do teu Espírito. Eu já era batizado no Espírito Santo, e a Bíblia diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos. Repita comigo: enchei-vos. Diga: enchei-vos do... Quem é o sujeito da oração? Vou ficar aqui em cima. Perdão, pessoal da mídia. Enchei-vos do Espírito. Quando analisamos alguns versículos da palavra, muito do que os crentes estão pedindo, Deus disse para eles fazerem. A Bíblia diz: enchei-vos, alegrai-vos, animai-vos, exortai-vos, consolai-vos, perdoai-vos, fortalecei-vos. Tudo isso mostra a nossa iniciativa em desfrutar de algo que já está disponível. Mas geralmente as pessoas colocam a responsabilidade em Deus. Não, é tua responsabilidade te encher do Espírito, te fortalecer, perseverar, alegrar-se. Ó Deus, me alegra, alegrai-vos. Ó Deus, me fortalece, fortalecei-vos. Ó Deus, me enche, enchei-vos. Ontem à noite perguntaram: Marcelo, você quer água de coco? Eu disse: água de coco. Se eu quiser beber essa água de coco agora, eu bebo. Se eu não quiser, tá no meu acesso, sim ou não? Sim. Vou até interromper e beber um pouquinho, né? Tem sentido eu ficar dizendo: pessoal, eu quero beber dessa água de coco. Eu posso beber? Deixa eu beber? Não tem sentido. É a mesma coisa. Pai, me enche, me enche, me enche. Meu filho, você já foi cheio. É tua responsabilidade te manter cheio. Enchei-vos. Os crentes pedem para Deus fazer o que eles devem fazer. Estão comigo? Lamentavelmente, irmãos, muitos cristãos se tornaram mendigos espirituais, pedintes espirituais. Pai, faz isso por mim. Você deve fazer por tua vida. Estão comigo? Eu falava: Pai, me enche o teu Espírito. Eu falava: Pai, tira isso de mim. Ora, como qualquer novo, médio ou velho convertido, a carne não muda, a carne é a mesma carne. A Bíblia diz em Hebreus 12:1, visto pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu falava para Deus: Pai, tira isso de mim. Quem tem que tirar é você. Se desembarace dos pesos e pecados. Eu já te capacitei, você já foi recriado, já existe a graça, o poder do Espírito, você é templo do Espírito, faça algo por tua vida. Eu pedi para Deus fazer, e Deus fala: a Bíblia mostra que eu que tenho que fazer.
E também eu estou falando, irmão, sobre responsabilidades e vou puxar para o aspecto da fé. Estão comigo? Porque muitas vezes transferimos para Deus. Ah, não, Deus tudo faz. Deus faz uma parte, está ligado a dispensações. Isso é soberania de Deus. Vou citar o que Jesus disse lá em Atos. Senhor, vai ser nesse tempo que Deus vai restaurar o reino a Israel? Não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para frutificar, para fazer alguma coisa. O que é departamento de Deus ele faz, o que é departamento de vocês têm que fazer. Amém? E eu orava, Pai, coloca fulano de tal bem longe de mim, mas bem longe, mas bem longe, mas bem longe. A Bíblia diz, amai-vos, suportai-vos uns aos outros. Diga, suportai-vos. Como é o nome desse equipamento aqui? Pedestal. Esse pedestal serve de quê? O verbo suportar lá no Nordeste tem uma conotação diferente. Por exemplo, eu não suporto fulano, eu não tolero fulano. Só que o suportar que Deus está dizendo, que você tem que suportar, não é tolerar. Rapaz, eu não aguento, eu só estou aguentando porque Deus disse. Não, não é isso. O suportar é servir de suporte ao crescimento do próximo. Gálatas diz, Paulo disse, Gálatas 6:2. Não, é 6:3, 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é o amor. Irmãos, muitas vezes o irmão Reagan fala nos seus livros. Eu quero agradecer a vida da irmã fulana. A irmã fulana é a irmã que mais dava trabalho na igreja. Mas eu quero agradecer essa irmã. Só que ele não falava assim, ele não falava que ela dava mais trabalho na igreja, né? A irmã dava mais trabalho, mas por causa dela eu orei muito, eu dobrei muito o joelho e me consagrei mais. O irmão Reagan sustentava em oração. Estão comigo? Responsabilidades que estavam nos meus ombros, eu queria transferir para Deus. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que é minha responsabilidade andar pela minha fé, é tua responsabilidade andar pela tua fé. Eu citei ontem à noite e não li os textos, Abacuque 2:4, Gálatas 3:11, Efésios 1, Romanos 1:17 e Hebreus 10:38, essas 4 passagens falam a mesma verdade. O justo viverá pela sua fé. Diga a sua fé. Sua fé. E apenas abrindo um parêntese. O pastor Paulo, como indivíduo, ele vai viver pela fé. Agora, a responsabilidade que pesa sobre a igreja, ele não deve carregar a obra, a igreja, na sua fé. Sabe por quê? Porque a fé dele é para suprir as suas necessidades. É responsabilidade de toda a igreja manter essa obra. Amém, amém. Não pense que esse peso, esse fardo está sobre os ombros do teu pastor, não. Está sobre os ombros de todo. Você, esse irmão, tem que andar pela fé, pelas suas necessidades. Essa irmã, pastor Paulo, as suas necessidades. E da igreja? É a igreja como um todo. Não pense que é um peso, é um fardo muito pesado. A responsabilidade toda da igreja de pagar aluguel, compromisso. Não, o pastor ele vai se virar. Não. A igreja é tua responsabilidade como membro dessa igreja. Amém. Estão comigo? Estou deixando bem claro porque muitas vezes as pessoas falam, pastor, estou com o senhor e não abro nem a Bíblia às vezes, não abre o bolso. Estão comigo? Já que eu estou falando sobre fé, vamos falar o assunto completo, né? Eu lembro que eu estava em Fortaleza e estava num certo local e um abençoado disse, irmão, você crê em Deus e no tempo certo Deus se encarrega de manifestar a bênção. Parece bonito, soa como espiritual, mas quando a gente lê a Bíblia, não foi dessa forma que Jesus Cristo ensinou. Sabe por quê? A pessoa pensa, espera aí, eu creio em Deus e no tempo certo ele se encarrega. Aí passa 1 ano, não acontece nada. Passa 2 anos, não acontece nada. Passa um tempão, espera aí Deus, o que está acontecendo? Por que tu está atrasando? Vamos ver o que foi que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 9.
Se a fé é algo individual, irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer é localizar o nosso nível de fé. Diga nível de fé. No Rema é falado sobre isso na literatura do irmão Reagan. A fé é algo mensurável. Como assim? A Bíblia fala sobre muita fé, sobre pouca fé. Claro que não existe um equipamento. Hoje, por exemplo, dá para se aferir temperatura, termômetro, dá para se aferir massa, balança, dá para se aferir distância, trena, régua, dá para se aferir fé, existe um equipamento chamado fenômeno. Não, mas a Bíblia mostra sobre muita ou pouca fé. Estão comigo? Diga muita fé. Diga pouca fé. E a primeira coisa que tem que fazer é localizar o teu nível de fé. Olha só para você ter ideia sobre localizar o nível de fé. Um certo pregador lá em Fortaleza, na Igreja Verbo da Vida, estava pregando no domingo, falando sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre o desejo de Deus em que as pessoas desfrutem das suas bênçãos. Terminou o culto, estava terminando, ele fez um apelo. Tem alguém presente para receber a Cristo? Não tinha ninguém. Tem alguém presente para receber o batismo no Espírito Santo? Não tinha ninguém. Tem alguém presente para receber a imposição de mãos para cura? E aí formou-se uma fila. Formou-se uma fila. E ele começou a impor as mãos, ele percebeu que no meio daquela fila tinha um homem cego. E ele, quando começou a impor as mãos sobre os enfermos, automaticamente ele pensou, na velocidade do pensamento: meu Deus, tem um homem cego, o que é que eu vou dizer a ele? Aí não se preocupou não, chegou diante do homem cego e perguntou ao homem cego: abençoado, o que é que você quer que Jesus te faça? Se você for ver muitas vezes, Jesus diante do homem com doença perguntou: o que é que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero isso. Aí o pregador perguntou: o que é que você quer que Jesus te faça? É porque eu estou com dor no meu pé, eu quero receber a cura. Ele tinha fé para receber a restauração do pé, mas não estava crendo para receber a restauração da visão. A primeira coisa, você não pode empurrar a tua fé goela abaixo nos outros. A Bíblia diz: a fé que você tem é tempo contigo para com Deus. Fé é algo individual. Eu não posso empurrar minha fé. É algo individual. De fato, irmãos, a fé começa quando se descobre a vontade de Deus. Fé é simultânea ao conhecimento da palavra. A fé surge quando se tem revelação da palavra, entendimento. Quando se há ignorância, não tem fé. Quando se tem trevas, não tem fé. Certa vez já disseram: andar com Deus é um tiro no escuro. Não, andar com Deus é andar iluminado e esclarecido por sua palavra. Porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Andar com Deus não é ter surpresas negativas. Estão comigo? Diga nível de fé. Mateus capítulo 9, versículo 27 diz: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou. Quem foi que perguntou? Jesus. Crede que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então Jesus lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a minha fé. A fé de Deus. Faça-se-vos conforme a soberania de Deus. Faça-se-vos conforme. Diga vossa. Meu, teu, nosso, vosso. É pronome o quê? Vamos lá, pessoal, vocês estão estudando? Isso mesmo. Mostra posse. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que todas as bênçãos que Deus disponibilizou em Cristo
para o nosso intermédio, já tem um sim e um amém. Já está disponível. O que nós precisamos fazer é combater o bom combate da fé e perseverar na fé. O tempo de resposta não pertence a Deus, pertence à nossa fé. Mas está demorando. Intensifica na palavra, fica firme na palavra. A Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, abre-se-lhe-á. Diga todo. Se Jesus falou isso, irmãos, é porque é uma verdade. Mas intensifica. Mateus capítulo 8, versículo 5 diz: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: Eu irei curá-lo. Jesus se prontificou a ir curar o homem. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre na minha casa, mas apenas com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos ainda que muitos virão do Oriente ao Ocidente e tomarão a mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas e lhe haverá choro e ranger de dentes. 13. Então Jesus disse ao centurião: vai, seja feito conforme a tua, meu, teu, nosso, vosso, pronome possessivo. Se formos percorrer o Novo Testamento, todas as vezes que Jesus promoveu algum benefício na vida de alguém, ele sinalizava: a tua fé, a vossa fé, pronome possessivo. Não foi a fé de Jesus, não foi a fé do Espírito Santo, era a fé do receptor quem manifestou as bênçãos de Deus. Posso ter um amém? Amém. E eu poderia citar um outro texto, eu vou citar o Mateus capítulo 15, versículo 28. Jesus disse para uma mulher: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. A tua fé, diga a minha fé. A minha fé. Irmãos, muitas vezes simplesmente ajustar algumas coisas. Quando eu falo sobre a questão da fé, está envolvido outros assuntos correlacionados. Por exemplo, confissão. Fé e confissão são parceiras, andam de mãos dadas. Não, professor Marcelo, mas eu quero que o senhor entenda essa manhã que a minha fé está lá na frente, a minha confissão está lá atrás. É impossível isso acontecer. Biblicamente, todos aqueles que desfrutaram das bênçãos de Deus, eles tinham uma confissão positiva, não uma confissão negativa. Quem já leu o Salmo 91? Naquele salmo é um salmo messiânico, porque aponta para realidades que Cristo disponibilizou na dispensação em que estamos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, versículo 2. Direi? Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu Deus em quem confio. E aí o versículo 9 diz: pois disseste. Duas vezes fala sobre confissão. Sabe quem é de fato e de verdade que habita no esconderijo do Altíssimo? Aquele que tem uma confissão positiva, aquele que tem confessado quem Deus é. A Bíblia nunca te convidou a confessar a realidade. A Bíblia te convida a confessar o que Deus já falou. Porque se eu confesso a realidade, nada vai mudar, está aí a realidade. O problema está aí. Se eu confesso o problema vai permanecer. Agora, se eu confesso o que Deus falou, a palavra de Deus, essa palavra que é poderosa vai mudar essa situação. Isso é fé. Aconteceu com Abraão, aconteceu com Jesus, aconteceu com outras pessoas. Jesus viu a figueira. Qual era a realidade? Figueira não tem fruto. Essa figueira não tem fruto. Meu Deus do céu. Jesus não confessou o problema. Jesus disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Ele lançou uma palavra. E o que aconteceu com a figueira? Murchou, secou. Irmãos, isso me faz entender um princípio. Se a fé funciona, Jesus ele tinha plena consciência que ele poderia muito bem confessar: figueira, produza fruto. No dia seguinte ele ia pegar um fruto lá. Mas ele mostrou também que se você confessar a coisa errada vai acontecer. Se você confessar que vai secar tuas finanças, vai secar.
Se você confessar que os problemas vão chegar em tua vida, vão chegar, se estiver crendo no coração. O pastor Reagan, uma vez os irmãos estavam montando a mesa de som, e aí tinha um irmão ensinando a outro a manipular a mesa. Aí o pastor Reagan, não foi o pai Reagan não, foi o filho. Cuidado, viu, que esse irmão é craque em queimar a mesa de som. Aí o irmão disse, pelo amor de Deus, pastor, segura essas palavras no mundo espiritual. Aí o pastor, calma rapaz, você acha que eu apliquei fé no que eu confessei, uma mesa dessa que custou caríssimo para a igreja? Eu não apliquei fé não. Graças a Deus que nem tudo aquilo que a gente tem confessado tem acontecido. Sabe por quê? Porque não tem fé envolvida. E tenha cuidado com o que você confessa, porque se tiver fé envolvido vai acontecer, ou bom ou ruim, na tua vida. Então, pelo amor de Deus, enche o coração com a palavra, confessa positivamente e vai acontecer coisas boas em tua vida. Porque se Jesus ele falou à figueira, amaldiçoando a figueira e a figueira secou, ele poderia muito bem usar a fé para que a figueira produzisse fruto, sim ou não? Mas ele quis nos ensinar o princípio da fé e também o que nós devemos ter cuidado com o que nós estamos confessando. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Eu lembro que foi no ano 2004, o porta-aviões São Paulo, o Brasil comprou da França o porta-aviões, reaparelhou e estava lá atracado no porto do Mucuripe. Irmãos, é grande, eu tentei entrar, mas não deu, é a extensão de 2 quarteirões ou mais. Não sei nem se está ativo ainda esse porta-aviões, tem até outro já, eu acho que tem. Pense no navio grande, mas se você for ver, proporcionalmente ao tamanho, o que governa aquele navio, aquele porta-aviões, é um equipamento chamado leme. Tiago diz que os lemes são o que governam o navio. Ele está falando no contexto da língua. O leme dá a direção do navio. A tua vida vai seguir a direção da tua confissão. Olha aí. Ajusta a tua confissão, coloca a tua confissão uma confissão positiva, porque fé e confissão andam juntas. Isso é andar pela fé. Irmãos, infelizmente muitas vezes é isso que tem acontecido. Algum cristão não entende os princípios que regem a fé, tentam viver uma vida bem-sucedida, não conseguem e aí colocam tudo no pacote. É porque Deus não quis, isso é soberania de Deus. Não. Isso é a necessidade de entender sobre o assunto fé, confissão. Posso ter um amém? Amém. Irmãos, Deus, Ele já deixou disponível os recursos necessários para que tenhamos uma vida bem-sucedida. Voltando para o Salmo 91. Direi do Senhor, o que é que eu vou dizer? Eu vou praguejar, eu vou murmurar, vou reclamar? Não, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu Deus em quem confio. Inúmeras vezes na Bíblia nós encontramos palavras como, por exemplo, exaltai a Deus, magnificai, glorificai. Se todos nós passássemos agora a exaltar a Deus, a magnificar, Pai, eu te exalto, eu te magnifico, eu te glorifico, eu te santifico, Deus ficaria mais lindo, mais santo e mais cheiroso? Deus vai permanecer o mesmo em seu trono, antes, durante e depois da nossa exaltação. Diga, Deus é o mesmo Deus? Deus vai permanecer o mesmo, só que eu e você não permaneceremos os mesmos. Por quê? Porque quanto mais exaltamos, glorificamos, magnificamos a Deus, mais conscientes ficamos de que Deus é Deus e a sua palavra tem poder para resolver todos os problemas de nossas vidas. Amém, aleluia. Se você observar na oração modelo, foi dessa forma que Jesus começou. Portanto, vós orareis deste modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ele começou exaltando, magnificando, engrandecendo a Deus. Amém? Amém. Voltando ao contexto. Eu lembro que uma vez eu estava em Brasília e uma irmã estava ensinando a matéria Gálatas. E a irmã chegou, aborrecida, indignada. Professor, me responda uma coisa. Eu estava na minha igreja e o pastor disse, esse ano não passa. E eu disse, esse ano não passa. Pois passou. Mas por quê? E por quê? E por quê? E por quê?
Eu cheio de cuidado, cheio de dedo para explicar a ela. E aí ela, não, mas eu quero saber o porquê. Aí eu, rapaz, quer saber de uma coisa? Vamos resolver o assunto, vamos fechar o caixa. Abençoada a Bíblia diz o seguinte: seja feito conforme a tua fé. Se foi feito, tinha fé. Se não foi feito, não tinha fé. Pronto. Estão comigo? Amém. Muitas vezes querem colocar a responsabilidade em Deus. Seja feito conforme a tua. Quem já foi comprar alguma coisa e não estava com o dinheiro no bolso? Estou sem dinheiro, então não compra. Fé é a moeda do reino. Aleluia. Deus, a Bíblia diz no Salmo, se não me falha a memória, 84, não negará bem algum. Diga, não negará. Diga, não negará. Irmãos, é preciso só alinhar fé, confissão. Estão comigo? Amém. Não deixar a dúvida entrar. Foi por isso que Jesus disse, e não duvidar no coração. Aonde é que a dúvida não pode estar? Na física diz, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. A Bíblia fala, fé e dúvida não ocupam o mesmo coração. É impossível. Olha aí. Não tem como. Jesus, ele trouxe um alerta. Se você confessar e não duvidar no coração, por que não pode duvidar no coração? Porque no coração só pode ter fé. Dúvida é uma das principais ladas das bênçãos de Deus. Claro que dúvida e incredulidade é a mesma, né? Só muda a terminologia, mas é o que tem roubado as bênçãos de Deus. Eu disse para ela, mas por quê? Ela perguntou, mas por quê? Por quê? Jesus disse, seja feito conforme a tua fé. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. É como eu tenho dito, as pessoas querem aquela coisa imediata. Estalar de dedos. Hoje nós vivemos em um mundo que tudo é instantâneo, né? Micro-ondas, 3 minutos, 1 minuto. Existem situações, irmãos, que é o combate da fé. Acelera, confessa. Estão comigo? Diga, confessa. O bom combate da fé. Diga, o bom combate. Eu ainda vou falar mais sobre esse assunto. O irmão Kenneth Hagin, ele fala sobre uma pregadora chamada Lillian B. Yeomans. Ela tem literatura sobre cura em inglês. E ele fala o seguinte, que na época ela era médica e ela, lamentavelmente, ela ficou dependente de drogas. Ela, por ser médica, tinha acesso a algumas drogas e se drogava ou se medicava. Se você for ver, muitas dessas pessoas que se drogam, elas querem ficar alheias ao problema, à situação. Elas consomem álcool ou droga porque querem ficar alheias aos problemas. Ela ficou viciada, dependente, mas Cristo a libertou. Diga glória a Deus. Nasceu de novo, foi liberta e ela decidiu dedicar sua vida em ajudar pessoas desenganadas pela medicina. E ela dava um tratamento espiritual. Como assim? Ela fazia com que as pessoas confessassem ouvissem a palavra, textos da Bíblia sobre cura, e ouvissem, ao ponto daquela verdade entrar no seu coração. Eu acho que é hanseníase que tem um longo tratamento, lepra tem um longo tratamento, eu acho que são 6 meses, não me falha a memória. A pessoa todo dia tem que tomar um comprimido, todo dia. É uma prescrição. Às vezes a pessoa vai ao médico e entenda, não é errado ir ao médico. Diga, não é errado. Não é errado, irmãos. O que é que faz com que uma pessoa pegue um medicamento, tome? É uma fé natural. Ela sabe que depois de tomar aquilo, 20 minutos depois vai desaparecer os sintomas. O que nós não podemos fazer é ficar escravizado àquilo. Mas que é errado, não é errado. Estão comigo? Aí ela dava esses tratamentos espirituais, por assim dizer. A pessoa ouvia a palavra e ouvia. Naturalmente falando, tem um tratamento. Se você vai ao médico, ele vai dizer, ele vai prescrever. Você vai tomar isso aqui durante um mês, uma semana. Um comprimido por dia. Tomava um, tomava outro. Fazia efeito. O tratamento que ela dava é o seguinte, você vai ouvir esses textos da palavra. E ouvia Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8, 17 e 1 Pedro 2, 24. Esses 3 textos falam a mesma verdade. Pelas pisaduras de Cristo estamos sarados. De que estou sarado? De repente a pessoa ouvia a mensagem 100 vezes, lia aqueles textos 100 vezes, e ela chegava, ouça mais 100 vezes, medite mais 100 vezes.
Aí ela estava ouvindo mais 100 vezes. Chegava na 100ª, 155ª, 100ª, 157ª, de repente, dava-se um pulo. Ah! Estou sarado. Para receber a cura que Cristo disponibilizou, ela precisou ouvir aquela verdade 157 vezes. Eu não sei qual é a tua prescrição. Não sei se você precisa ouvir 100, 200, 300, 400 vezes. O que eu quero que você entenda, não abandone o tratamento da palavra. Porque a palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz. Diga poderosa. Diga viva. Diga eficaz. Deixa eu ver aqui como é que está o tempo. T.L. Osborne fala sobre isso, os 3 testemunhos. Diga 3. Faça assim com os dedinhos, 3. Eu estou falando sobre fé, irmãos, puxando para o aspecto da cura. Mas a fé se estende a todos os assuntos de nossa vida. Amém? Oração, bem-estar, alegria. Irmãos, existem momentos que nós não temos motivo nenhum para nos alegrarmos. Mas pela fé eu vou me alegrar. Diga pela fé. Tem momentos em que a preocupação vai querer sobrecarregar a tua vida, teus ombros. Mas pela fé você vai entregar os teus cuidados a Deus. Amém? Os 3 testemunhos. Existe o testemunho da palavra, existe o testemunho da situação e existe o testemunho dos nossos lábios. Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8, 17 e 1 Pedro 2, 24, essas 3 passagens bíblicas dizem a mesma verdade. Pelas pisaduras de Cristo, estamos o quê? Estamos o quê, irmãos? Abre em Isaías capítulo 53, eu quero mostrar. Porque eu quero concluir hoje pela manhã falando sobre conservar a fé, perseverar na fé, né? Isaías capítulo 53. Todos encontraram? Só não o pregador. Talvez ele levou sobre si. É dúvida ou certeza? Diga, é um fato. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos o quê? Mateus capítulo 8. Rapidamente, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, verso 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas. 1 Pedro capítulo 2. Versículo 24. Eu creio que, diante dessa situação de pandemia, irmãos, a gente tem que estar com o nosso coração cheio de fé no que diz respeito à proteção, provisão e saúde divina. Posso ter um amém? Amém. A gente tem que perder tempo não. A gente tem que manter a imunidade espiritual lá em cima. O que é imunidade espiritual? Se vier, já vai voltar. Se vier, vai voltar. Eu lembro de uma história que aconteceu lá em Fortaleza. Na época, o apóstolo Guto estava pastoreando a igreja em Fortaleza e uma nova convertida chegou para ele e disse, pastor, está me vindo uma coisa. Ele achava que era manifestação do Espírito. Aí Guto disse, então receba. Ah, mas é ruim. Aí Guto disse, pô, então devolva. A questão é essa, eu não vou receber qualquer coisa ruim. Se vier,
vai voltar pelo mesmo endereço. 1 Pedro 2,24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. No que diz respeito à cura, qual é o testemunho de Deus, da palavra? Nós já fomos sarados. É o primeiro testemunho. Existem na vida de todo ser humano, cristãos, existem 3 testemunhos. Testemunho da palavra, Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8, 17, 1 Pedro 2, 24. Fomos sarados. Só que o testemunho do meu corpo é diferente. O meu corpo está dizendo que a enfermidade é real, a dor é latente, incomoda e acordo nas madrugadas. A palavra diz que eu estou sarado, o meu corpo diz que eu não estou sarado. O que vai determinar? O testemunho que sai de nossos lábios. Se eu enfraqueço na palavra, se eu enfraqueço na fé e dou crédito ao sintoma, aquele incômodo, é o que vai permanecer. Agora, se eu não dou crédito àquilo e persevero na palavra, a palavra de Deus, que é poderosa, viva e eficaz, operará o poder de cura que ela diz que vai operar em nosso benefício. Estão comigo? Abre tua Bíblia em Romanos capítulo 10. Aleluia. Romanos 10. Verso 17. Eu havia citado esse texto e eu quero ler agora. Romanos 10, 17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de... Como é que a fé vem? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem como? Como é que vem a fé? Andando por São Paulo, dá para reconhecer algumas avenidas, né? Embora eu só venha aqui periodicamente a cada um ano, assim, não corriqueiramente, mas dá para reconhecer. A avenida que a fé vem é pelo ouvir, mas a incredulidade também vem pela mesma avenida. A fé vem pelo ouvir, mas a dúvida também vem pelo ouvir. Se eu exponho minha vida a um ambiente de palavras incrédulas, de insegurança, de medo, se eu estou expondo minha vida a pessoas falando incredulidade, tenha cuidado, porque aquilo pode entrar em teu coração e anular os benefícios da fé. A fé vem pelo ouvir, a dúvida também vem pelo ouvir. E deixa eu te alertar uma coisa: agradeça a Deus, porque aqui você tem ouvido uma palavra da fé. Aqui na igreja, onde você se congrega, você tem sido bem alimentado com a palavra da fé. Irmãos, a quantidade de crentes incrédulos que eu tenho encontrado pelo Brasil e afora, parece paradoxo, mas é verdade. Crente incrédulo. O que é o crente incrédulo? É aquela pessoa, eu vou usar o exemplo do irmão João, o irmão fictício que está ali. Irmão João, você crê que Jesus Cristo morreu por teus pecados? Eu creio, professor Marcelo. E você crê que é a vontade de Deus que você ande em saúde divina? Não, eu não creio. Irmão João, você crê que vai subir no arrebatamento? Eu creio que vou subir. Mas você crê que antes de subir é a vontade de Deus suprir suas necessidades? Eu não creio. Ele crê numa parte do evangelho, mas não crê na totalidade. É um crente incrédulo. Porque crê numa parte, mas não crê na totalidade. Sabe o que é isso? É o resultado de se expor a vida à palavra da dúvida. Tenha cuidado com o programa de televisão no sábado, domingo. Que às vezes tem crente que falta o culto e vai assistir, eu quero ouvir. E não bota nem no canal da igreja, bota para assistir outras coisas. E aí está aí, cheio de incredulidade. Porque se expôs a um ambiente de incredulidade. Porque a fé vem pelo ouvir, mas a dúvida também vem pelo ouvir. Quem já foi a um restaurante, especificamente comida oriental ou comida japonesa, tem muita fritura. Quando você sai, o que vai acontecer? Está cheirando a fritura. Tá ou não tá?
o ambiente impregnou, incredulidade vai impregnar no espírito daquela pessoa, se ela não tiver cuidado. Se ela se expor a um ambiente de incredulidade. Tem até um texto que Jesus, uma pessoa precisa de uma cura, Jesus vendo que tinha uma aglomeração, uma concorrência, Jesus separou aquela pessoa e ministrou cura. Era tanta incredulidade, tanto bafo de fé, de incredulidade, de descrença, que Jesus separou e ministrou cura àquela pessoa, para não afetar os pais. Estão comigo? Amém. Adianta um pouco mais em Romanos, e agora o versículo 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da... Você sabia que Paulo não pregou uma palavra de conformismo? Uma palavra que deixa do jeito que está? Não, Paulo pregou uma palavra que gerava algo nos corações. Diga fé. Isso é a palavra da fé que pregamos. Qual era a palavra que Paulo pregava? Ah, não, mas eu quero que você entenda, professor Marcelo, que isso é normal. Normal é um novo nome dado para o diabo. Você não é normal, você é sobrenatural. Você é filho de Deus. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca você só é salvo hoje, só recebeu a salvação, porque você creu no coração e confessou. É a forma bíblica de se liberar a fé, crendo no coração, confessando com a boca. Diga, crendo e confessando. Fé e confissão são parceiras, amigas, andam de mãos dadas. Você só começou a ter um relacionamento com Deus porque você colocou em prática o princípio de crer e liberar com a fé. O problema é esse. As pessoas creem em Deus e confessam com a boca para a salvação, só que param de crer em Deus e de confessar com a boca. É com o coração que eu creio para receber a salvação e confesso. É com o coração que eu creio sobre proteção e confesso. É com o coração que eu creio sobre cura e confesso. É com o coração que eu creio e com a boca eu confesso aquilo que eu quero receber da parte de Deus. É um princípio, tudo começa na salvação, só que alguns param por aí e não estendem essa prática para os demais assuntos da vida, e deveria. Eu sempre confessei, eu vou me casar com uma mulher cheia do Espírito que vai me ajudar no ministério, na época solteiro. Eu vou me casar com uma mulher cheia do Espírito que vai me ajudar no ministério. Você acha que eu colhi o quê? O que eu não estava semeando com palavras? Eu hoje sou o que confessei ontem, serei amanhã o que eu tenho confessado hoje. Amém, amém. Alguns ficam assim, Rafaela está em casa, eu tenho o Emanuel, vai fazer 5 anos, eu estou com uma bebê de 30 e poucos dias. Está lá, quem está aguentando as pontas é ela lá, ela tá lá, eu estou aqui ministrando, mas ela está me ajudando. Eu estou desfrutando hoje de uma confissão que eu fiz ontem. Eu só posso estar ministrando, só posso estar aqui porque ela está lá. O que é que você quer que aconteça em tua vida? Começa a semear. Começa a semear. Não transfira essa responsabilidade para homens aqui na terra, nem muito menos para Deus, colocando no pacote soberania. Não, é tua responsabilidade. E entenda o seguinte, que dependendo do assunto, por exemplo, no caso do chamado ministerial, eu tive que semear com muita antecedência. Casamento, eu queria me casar com a pessoa. Então, eu começava a confessar. Posso ter um amém? Amém. Quem é solteiro aqui? Você quer se casar com qualquer pessoa? Então, confesse o que você quer no seu coração. E seja uma bênção também. Glória a Deus, aleluia. Gálatas capítulo 3. Estou me preparando para finalizar. Gálatas capítulo 3, versículo 1, rapidamente. Hoje à noite eu quero falar sobre isso, conservar a fé e uma boa consciência.
Se eu conservo a fé, eu conservo os benefícios que eu obtive pela fé. Gálatas 3, 1 diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós outros, cujos olhos foi exposto Jesus Cristo como crucificado. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela, pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Diga pregação da fé. Pregação da fé. Rapidamente abre em 1 Timóteo capítulo 4. Paulo 2 vezes falou pregação da fé em Gálatas. Paulo não trazia uma palavra de conformismo, uma palavra que deixava do jeito que está. A pregação que ele trazia era a palavra da fé. A palavra da fé que pregamos, a pregação da fé. E 1 Timóteo 4,6 diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com quais palavras? E da boa doutrina que tem ouvido. Alimentado com as palavras da fé. A palavra de Deus é classificada, é intitulada de palavra da fé. É a palavra que gera fé no coração. Uma das coisas que mais me surpreende, irmãos, no que diz respeito à fé, está em Hebreus 11:34. Da fraqueza tiraram força. Quem já amanheceu algum dia fraco? A gente amanhece fraco, nós temos duas oportunidades, temos duas atitudes. Ou a gente vai passar o dia reclamando, praguejando, murmurando, dando coice nos outros, porque é isso que às vezes acontece, ou a gente vai correr para a palavra e encher o coração com a palavra, e dessa fraqueza vai surgir força. A palavra de Deus é tão poderosa que ainda que você acorde fraco, se você meditar nela, se você encher o teu coração dela, dessa fraqueza vai surgir força. Agora é necessário expor-se à palavra. Diga a palavra. Lucas capítulo 5. Quero finalizar com esses 2 versículos. Lucas 5 e Lucas 6. A Bíblia nos orienta que nós devemos remir os tempos. Diga aproveitar as oportunidades. Há um certo tempo, tem um tempo razoável. Eu assistia muito Discovery Channel, National Geographic, The History Channel. E certa vez Deus tratou comigo. Você está perdendo muito tempo com esse negócio. Para com isso e vai estudar a minha palavra. A Bíblia diz que Jesus é a videira e o Pai é o agricultor. E Ele vai poldar para que dê mais fruto ainda. Eu não gosto desse pastor porque ele me polda muito. Meu querido, se está poldando é para que você frutifique mais. Se você tem produzido frutos, Deus vai poldar a tua vida para que você produza mais frutos. Sabe o que é poldar a vida? Não é arrancar algum membro teu, não. É coisas que estão roubando o teu tempo. A indústria do entretenimento, como diz o Nordeste, do intertido, abestalhamento. Perder tempo com muitas coisas. Estão comigo? Porque às vezes a gente fica lá, assistindo passivamente, só recebendo. Informações que na prática vão ter pouca serventia, pouca utilidade na vida espiritual, no bem-estar espiritual. Sim ou não? Sim. De que adianta o crente vir à igreja, enche o coração com fé, chega lá, se expõe, atira a visão, fala incredulidade, destampa o rolo da fé, a fé escoa todinha. Não adianta de nada. Quando eu era criança, eu brincava no tanque de lavar roupa, enchia, colocava um barquinho e puxava a água. É a mesma coisa, o crente chega na igreja, enche o coração com fé, dessa vez vai acontecer, não, dessa vez... Aí, tira a visão e fica lá. Começa a se expor à incredulidade. Destampou, a fé escoou e pronto. De que adianta? Posso ter um amém? É por isso que a Bíblia fala sobre conservar a fé. Se você for ver, na parábola do semeador, as aves que roubavam a semente, era Satanás que roubava a palavra.
E Satanás vai usar muitas distrações para que roubar a palavra do teu coração. Porque ele sabe que se a palavra estiver no coração, vai produzir frutos. Aleluia. Está escrito na parábola do semeador, as aves que roubam as sementes, é Satanás que rouba a palavra. Quem já teve alguma Bíblia furtada? Com exceção desse irmão. Sabe o que é roubar a palavra? Não é uma pessoa te abordar armado, eu quero tua Bíblia. É o tempo que a gente deveria estar nessa palavra, está gastando com outras coisas inúteis na vida espiritual. Agora, entenda o seguinte, irmãos, não seja aquele crente radical, que eu lembro que lá em Fortaleza tinha um homem que, a Bíblia diz, medita na palavra, na parte dos teus olhos. Ele andava com o Novo Testamento aqui assim. Não é dessa forma não, não é desse jeito não. Eu digo isso por quê? Porque eu vou voltar para Campina Grande. Tenho que ajudar minha esposa em algumas coisas no que diz respeito ao bebê. Marcela, amor, faça isso. Não, eu estou metendo na palavra. Se vai roubar meu tempo. Não é desse jeito não. Tarefas em casa, responsabilidades. Eu não posso usar a palavra como desculpa para me esquivar de responsabilidades. Você sabe do que eu estou falando? Sim ou não? Eu estou falando com coisas, é por isso que a Bíblia fala, porque você gasta o seu pão, o dinheiro com aquilo que não traz nenhuma espiritualidade. Por que você gasta esse tempo? Estou falando de coisas que são desnecessárias na atual conjuntura. Se eu estou diante de... Irmãos, essa situação as pessoas estão expressando medo e insegurança. Eu tenho que estar cheio da palavra, tenho que estar cheio de fé. Sim ou não? Qual foi o texto que eu pedi aos irmãos? Lucas 5, versículo 12. E aconteceu que, estando ele em uma das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra, e ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou Jesus que a ninguém dissesse, mas vai-te, mostra ao sacerdote, oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Lucas 5, e agora o versículo 15. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões. Quem já foi a uma partida de futebol aqui em algum estádio? Multidões no plural, uma multidão já é uma grande aglomeração, imagina multidões. E grandes multidões afluíram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ouvir e ser curado, ouvir e ser curado, ouvir e ser, diga ouvir. E ser curado. Capítulo 6 agora de Lucas. Lucas 6, 17. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, Jerusalém, de Tiro e de Sidom, Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Existe alguma ligação entre ouvir e ser curado? Toda ligação, porque a fé vem pelo ouvir, e pela fé eu vou desfrutar da bênção das bênçãos de Deus. Então, eu quero que isso aconteça em minha vida, eu não vou parar de ouvir a palavra, eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, não é Deus quem demora a responder, é a gente quem demora a ligar os conectores da fé. Como é o nome da empresa elétrica aqui? Antigamente era CPFL. Era Eletropaulo, em Ribeirão Preto era CPFL. Enel. Vamos supor que eu quero fazer uma vitamina. Pego um liquidificador, coloco leite em pó, coloco um pouco de água, coloco mamão, coloco banana, coloco aveia, e aí eu tampo e eu ligo para a Enel. Alô, eu queria falar com o setor de ligações emergenciais.
É o seguinte, olha só. O meu equipamento já está aqui conectado. Eu quero que vocês mandem energia agora. Na tomada tal da cozinha. Isso, pode mandar. É assim que funciona? É a mesma coisa. Quando um crente ora, Deus vai demorar a responder. Eu achava o seguinte, que quando a gente orava, as minhas palavras iam ressoar, Deus ia ouvir, depois Deus ia falar e ia demorar. Uma vez que conecte, os conectores da fé já têm poder para manifestar as bênçãos. Uma vez que eu conecto o liquidificador na tomada, já tem força e energia para fazer a vitamina, para gerar. Estão comigo? A mesma, não é Deus quem demora a responder, é a pessoa que demora a conectar. Isso aí. Que vieram para ouvirem serem curados de suas enfermidades. Atos capítulo 14. Eu tinha dito que ia terminar com 2 versículos, não é isso? Só que era 2 vezes, né? 2 ao quadrado. Estou concluindo, irmãos. Atos capítulo 14, versículo 8. O texto diz: em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, diga possuía. Pronome possessivo, possessão, meu, teu, nosso, vosso. Ele possuía, ele tinha fé para ser curado. Disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Paulo fez 3 coisas, o homem fez 3 coisas. O que foi que Paulo fez? Pregou a palavra, não qualquer palavra, mas a palavra da fé. Viu que o homem tinha fé para ser curado e mandou o homem levantar-se completamente curado. O que foi que o homem fez? Expôs sua vida à palavra, recebeu fé por meio da palavra e levantou-se completamente curado. Posso ter um amém? Finalizando com esse texto, Mateus capítulo 9. A Bíblia diz que Paulo viu que o homem tinha fé. Mateus capítulo 9, versículo 1 diz: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, plural, no grego está no plural, diga vendo-lhes. Em primeiro lugar, irmãos, um homem paralítico só permite ser carregado por 4 pessoas se tiver crendo. E 4 pessoas só levam um paralítico, atrapalha a pregação do principal pregador da época, que era Jesus Cristo, se tiver crendo. Paulo, a Bíblia diz que ele viu que o homem tinha fé. A Bíblia diz, vendo-lhes a fé. Então dá para ver a fé. A gente vê a fé na testa de uma pessoa, tem uma inscrição em neon, eu tenho fé. A gente vê a fé pelas ações correspondentes. Como uma pessoa age, como ela vive o que ela tem confessado. E deixa eu te alertar uma coisa. É possível ver a fé, é possível ver a incredulidade. É possível. Se dá para ver a fé, dá para ver a incredulidade. E o que nós estamos confessando denuncia aquilo com quem nós estamos convivendo. Pedro, depois de alertado por Jesus, porque Jesus havia dito para ele: Pedro, tu vai me negar. Rapaz, tu vai me negar. Senhor, que conversa é essa? Pode passar peixeira no chão, saindo faísca, que eu não te nego nunca. Eu estou contigo. Trazendo para uma expressão do Nordeste, né? Eu estou contigo, Jesus. Que conversa é essa, rapaz? Isso é coisa que lá se diga. Pois não é que Pedro estava lá só urubu servando, arrudeando, Jesus foi preso, Pedro com medo, aí chega alguém e diz: com certeza tu estava com Jesus. Aí, que conversa é essa? A outra pessoa diz: tu estava com Jesus. Não, que vira tua boca para lá. Por último, a mulher diz: com certeza tu estava, tuas palavras te denunciam, porque tu fala igual a ele. O que bastava Pedro falar alguma coisinha, com medo, mas o que ele falava denunciava com quem ele andou. Irmãos, o que eu tenho falado vai denunciar se eu estou com um relacionamento com Deus, em sua palavra, com o coração cheio de fé, ou se eu tenho andado com a incredulidade, que anda solta por aí.
aquilo, basta falar alguma coisinha, como diz o Nordeste, uma besteirinha só. Vai denunciar se eu estou andando pela fé ou não. É possível ver a fé, é possível ver a incredulidade. Se foi abençoado essa manhã? Amém. Eu sei, irmãos, que longe de mim esgotar esse assunto, tem muito para falar, tem muito que estudar sobre esse assunto. Eu sei que você tem sido alimentado sobre essas verdades, mas esse aqui é um momento propício, porque a gente tem ouvido, né, continuamente sobre esse assunto. Vou falar agora pela manhã o que eu falei ontem. Se você conhece alguém que está precisando ouvir justamente sobre esse assunto, sobre a palavra